ressonância, quando eu fui fazer de novo, o técnico da ressonância falou: ah, é esclerose, né, que tu tem, antes de eu entrar na máquina. Aí eu entrei, eu falei, não sei, ninguém me falou nada. Fui bem grossa assim com ele. Aí fiz a ressonância, cheguei no quarto, fui correndo no celular pesquisar esclerose múltipla. E comecei a pesquisar e comecei a ficar nervosa. Eu não sei se eu senti alguma coisa, tava tão fora de mim assim que eu fiquei... Não caiu a ficha, assim, sabe? Então foi assim, foi antes do TCC. Então no TCC eu tava assim, tipo, tá, e aí, né? Não sabia nem o que eu sentia, porque eu tava assim, triste, mas eu não sabia bem o que ia acontecer comigo, então, sabe, eu não sabia, se me preocupava com a apresentação, se me preocupava com isso, foi assim, bem, tipo, sei lá, parecia que eu tava sem cabeça, assim, quando eu lembro da situação, parecia que eu não tava lá, tipo, naquele auditório apresentando, só que assim, até aquele momento, eu não sabia que eu não conseguiria trabalhar em cozinha, por causa disso, eu não sabia porque eu não tinha passado nada, eu tive o surto, fui diagnosticada e fui pra lá, e lá era inverno. Então eu me senti ótima lá, não tinha nada, tinha uma tontura vez ou outra, mas eu tava ótima. Só que eu cheguei aqui num calor desgraçado de 35 graus e virou assim, me revirou toda, assim, sabe? Porque daí eu pesquisei lá uma pós-graduação pra fazer, numa área que eu gostava, me inscrevi quando eu tava lá ainda. E a minha intenção era fazer a pós e trabalhar durante a semana, a pós era fim de semana, né? Só que quando eu cheguei aqui, virou tudo de cabeça para baixo, assim. Eu vi que o calor me fazia muito mal, que eu não tinha condição de trabalhar numa cozinha com esforço físico. Eu fiz eventos, fazia encomenda e uma vez fui parar no hospital por causa de um evento que eu fiz eu tive rigidez na perna, assim, fiquei meses para melhorar. E aí, só que assim, até eu aceitar e entender que eu não ia poder trabalhar com aquilo, foi assim complicado, foi um período bem complicado. E aí eu tentava pensar em alternativas e tal, e daí eu fazia encomenda, fazia o que dava. Foi um ano assim bem complicado, 2015, né, que foi o primeiro ano do diagnóstico, e também aí a medicação eu tinha que enfrentar problema porque não vinha, não recebia, e era um estresse assim muito grande, assim, por causa do calor e do esforço físico. Eu não consigo, assim, o ambiente quente me faz muito mal, assim, eu passo mal, eu fico com tontura, eu fico com fadiga extrema, eu fico com rigidez muscular, eu não consigo, assim. Não tem condição de ficar, tipo, assim, eu consigo, em casa eu cozinho, mas eu fico no meu período e eu consigo, depois deu, não sou obrigada a ficar lá, entendeu? Mas um trabalho que exige que eu vá todos os dias, eu vi que não ia ter condição, assim, eu nem quis tentar, porque eu vi que eu já tinha fadiga, eu acordava com fadiga sem ter feito nada, eu pensava, como é que eu vou trabalhar assim? Não tinha condição, sabe? Eu comecei a procurar emprego na área administrativa, assim, né? Qualquer emprego que tivesse, mas não... Com o meu currículo com formação em gastronomia, ninguém me contratava, assim, sabe? Era uma situação bem... gastronomia, ela só sabe cozinhar, então, né? O que a gente vai querer contratar? E daí não conseguia nada. Falei com uns contatos meus, com professores aqui da Univille que tinham se proposto a me ajudar e tal. Tinham me incentivado a ir para a área administrativa. Falaram que que eu tinha jeito para isso e tal. E aí eu comecei a fazer um curso online de auxiliar administrativa para ter alguma coisa no currículo para poder ter alguma chance, né? Aí fiz, e daí fiquei o semestre inteiro, depois que eu saí lá, desde de março a junho, eu fiquei procurando trabalho, nada, e daí eu pensei no plano que eu já tinha tido. Aí eu tentei o mestrado ano passado, né, que também era uma opção pra mim. Eu me vejo trabalhando com alimentação mais na parte administrativa, assim, tendo uma empresa, tendo um negócio, e eu me vejo mais pra frente dando aula ainda. Assim, é uma coisa que eu quero fazer, assim. E eu me vejo fazendo isso. Antes eu não me via, assim, tão assim, real, tão cabível, assim, na situação. Agora eu consigo me enxergar. Porque antes eu tava, assim, sem fazer nada. Eu fazia pós, mas era final de semana. Então eu tava meio sem rumo, assim, né? Tipo, talvez eu consiga, talvez não sei o quê. Agora eu me vejo no caminho, assim, já. Eu acho que veio pra dar um basta em algumas coisas e mudar outras coisas, assim, porque eu era exigia muito de mim mesma, eu era muito, assim, sabe, rígida comigo, e eu não podia errar, eu não podia fazer nada errado. Hoje eu me sinto tão mais livre, assim, mais... Tudo bem se eu errar, tá tudo certo, não tem problema. Porque eu acredito que a doença autoimune é a do próprio corpo se agredindo, né? Então,
na questão emocional tem tudo a ver com quem eu era, assim, né? Eu já fazia acompanhamento com a minha terapeuta oriental, que é de shiatsu, porque eu comecei com dores naquele ano mesmo, de 2014. Eu já estava alguns meses tratando com ela, umas dores, e foi quando eu tive surto. Tava no meio de, assim, já estava entrando naquele universo, assim, mais da medicina chinesa e conhecendo mais. Eu tinha feito um curso de dietoterapia chinesa, da alimentação com relação à saúde e tal. E já estava mergulhando nesse universo. E aí quando eu teve essa preocupação dela entender, tá, da onde que veio isso? Será que a gente trabalhou alguma coisa específica? O que isso significa na medicina chinesa? O que significa emocionalmente? Então todo mundo que me acompanhava assim naquela época, das atividades que eu fazia, se preocupou em entender será que tem a ver com o emocional? O que influencia, o que não influencia? Então eu sempre tive muito suporte assim das pessoas que me rodeavam, profissionais assim, né? E então eu sempre fui assim mais para esse lado de refletir mesmo, né, isso não é só físico não, isso tem alguma coisa que é do emocional, que é de mim, né?